Existe um livro na Bíblia que nem o céu nem a terra conseguem abrir. Nem anjos, nem santos, nem profetas. E o único que consegue é aquele que venceu a morte. Hoje você vai descobrir por que esse livro foi selado. Quem pode abri-lo? E o que isso tem a ver com você, aqui e agora? Curta este vídeo, inscreva-se e fique até o minuto final, porque a verdade vai te surpreender. O texto está em Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, selado com 7 selos. Existe um momento na Bíblia em que o céu inteiro entra em tensão. Nenhum trovão, nenhuma trombeta, nenhuma palavra. Apenas uma pergunta que ecoa por toda a eternidade. Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? João vê o futuro da humanidade selado, o destino do mundo fechado, e por um instante, ninguém é encontrado digno. Vi um anjo forte proclamando em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Apocalipse 5:2. Essa pergunta não é retórica, ela é real. E o texto deixa isso claro. O anjo procura, no céu, na terra, debaixo da terra, em toda a criação. E o resultado é devastador. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. Apocalipse 5:3. Nenhum patriarca, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum anjo, nenhuma autoridade espiritual criada. João entende o peso disso e reage. E eu chorava muito. AP 5:4. João não chora por emoção. Ele chora porque entende o significado. Se ninguém for digno, a história não avança. O mal continua. A redenção não se manifesta. Esse choro representa toda a humanidade. Culpada, limitada, sem saída, incapaz de mudar o rumo da sua história. E se ninguém fosse digno, o que aconteceria com a história? Se o livro não for aberto, o mal não será julgado, e a injustiça continuará. O sofrimento não terá resposta. Se Deus controla tudo, então por que ainda existe sofrimento? Alguns teólogos entendem que esse livro representa o plano completo de Deus para julgar e redimir o mundo. Enquanto ele permanece selado, a história parece travada. É como se toda a criação estivesse aguardando que alguém finalmente executasse a justiça divina. O choro de João, nessa visão, é o choro da humanidade esperando redenção. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Se Deus é soberano, por que permitir um momento onde parece não haver solução? Outra interpretação, muito debatida, afirma que o livro é semelhante a um título legal, um documento de direito. No mundo antigo, documentos importantes eram selados várias vezes, e apenas alguém com autoridade plena podia abri-los. Nesse sentido, o livro simboliza o direito de governar a criação. A pergunta então não é apenas quem pode abrir, mas quem tem autoridade legítima sobre o mundo. E isso nos confronta diretamente. Quem governa a sua história hoje? Deus ou outras vozes? Há ainda quem entenda o livro como uma revelação que só pode ser compreendida no tempo certo. Não porque Deus queira esconder, mas porque nem toda a verdade pode ser revelada antes do momento adequado. Talvez o silêncio do céu não seja a ausência, talvez seja a preparação, e isso nos leva a outra pergunta poderosa. Será que existem verdades que Deus ainda não revelou porque não estamos prontos para elas? João chora. O céu permanece em silêncio. A criação prende a respiração. Mas então, uma voz quebra o silêncio. Um dos anciãos se aproxima de João e diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Essa frase muda tudo. Quem é digno de abrir o livro? O único digno de abrir o livro foi o leão de Judá, o cordeiro que foi morto. Isso significa que história, juízo, salvação e a eternidade estão todos nas mãos de Cristo. Jesus não apenas venceu a morte, ele venceu para abrir tudo o que estava selado por causa do pecado. O que isso significa para a sua vida hoje? João é informado de que o leão da tribo de Judá venceu. Mas quando ele olha, não vê um leão rugindo. Ele vê um cordeiro, como tendo sido morto. Aqui está um dos maiores paradoxos da fé cristã.
Deus vence não pela força bruta, mas pelo sacrifício. O trono passa pela cruz. A autoridade nasce da obediência. E isso confronta nossa expectativa humana de poder. Se Deus governa assim, por que esperamos que ele haja como os homens agem? O Cordeiro é digno não porque conquistou territórios, mas porque entregou a própria vida. Isso muda completamente o conceito de valor. O mundo exalta a conquista. Deus exalta a rendição. E aqui surge uma pergunta inevitável. O que nos torna dignos diante de Deus? Nossos feitos ou nossa dependência? E veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Apocalipse 5:7. Esse é um dos versículos mais importantes do Apocalipse. O Pai entrega o livro, o Filho recebe, e o céu explode em adoração. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Apocalipse 5:9. A dignidade de Jesus não vem apenas do que ele é, mas do que ele fez. A abertura do livro marca o início de algo irreversível. Juízos, revelações, restauração, confronto final entre luz e trevas. Mas atenção, porque abrir o livro não é o mesmo que romper os selos. E é exatamente isso que muda tudo. Quando o Cordeiro toma o livro, o céu explode em adoração. Anjos, anciãos, criaturas viventes, todos reconhecem que a história está sob controle. A redenção não é apenas individual. Deus está restaurando todas as coisas. E se isso é verdade, qual é o nosso papel nesse plano? Talvez hoje sua vida pareça como esse livro, fechada, selada, com capítulos que você não consegue abrir, portas que não se movem, respostas que não chegam, silêncios que doem. Mas a mensagem do Apocalipse é clara. A história não está fora de controle. O mesmo Cristo que abriu o livro é o Cristo que pode abrir caminhos, curar histórias e trazer sentido onde hoje há confusão. A pergunta não é se ele é digno. A pergunta é: quem está governando a sua história agora? O livro foi tomado, a dignidade foi reconhecida, mas os selos ainda não foram abertos. O que acontece quando o primeiro selo é rompido? O céu reage, a terra treme, o juízo começa imediatamente? No próximo vídeo, vamos revelar o que acontece quando o Cordeiro começa a abrir os selos um por um. Agora eu quero ouvir você. O que mais te marcou neste mistério? Você acredita que o livro selado fala apenas do fim dos tempos? Ou também da história que Deus está escrevendo na sua vida hoje? Comente aqui embaixo nos comentários. Selado. Se você crê que Deus tem um plano, mesmo quando não entende. Revelado. Se esse conteúdo tocou seu coração. Se você gostou, curta e se inscreva, porque toda semana nós investigamos mistérios bíblicos que fortalecem a fé e revelam a verdade da palavra de Deus. E se você sente no coração o desejo de apoiar esse projeto, de nos ajudar a continuar levando o Evangelho com profundidade, verdade e reverência, o link do site oficial está na bio do canal. Lá você encontra conteúdos, materiais e formas de apoiar essa missão. No próximo vídeo, vamos explorar o que acontece quando os selos começam a ser rompidos e como o céu reage à abertura do livro. Até o próximo mistério.